Olá, turma. Yali aqui falando. Bom, então, essa aqui será a nossa primeira aula em relação aos conteúdos do PET. Nessa primeira semana, a gente está trabalhando, a gente vai dar uma introdução ao conceito de análise combinatória, certo? E a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é dar uma olhada nessas questõezinhas aqui. Então, vamos lá. De quantas maneiras distintas 8 pessoas podem se sentar um do lado da outra em uma fila de cadeiras em um cinema? Quantas placas de caos podem ser criadas sem repetição de letras e algarismos? De quantos modos distintos pode-se sortear o número da Mega Sena? E de quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves da primeira fase de uma Copa do Mundo de futebol? Então, pessoal, todas essas questões aqui, elas são questões de contagem. E a análise combinatória é a área da matemática que cuida para resolver esses problemas, certo? Então, sempre quando a gente tiver problema envolvendo várias situações com várias possibilidades e a gente quer determinar o número de combinações entre essas possibilidades, a gente vai estar se tratando de problemas de contagem e a gente vai utilizar a análise combinatória para resolver esses problemas. Então, sempre quando a gente quiser saber sobre combinações de números, combinação de roupas, de conjuntos, de objetos, a gente vai recorrer ao que a gente vai estudar a seguir. Por enquanto, a gente não tem condições ainda de responder essas questões, porque a gente vai precisar aprofundar um pouco na matéria. Mas eu irei voltar com elas com vocês no futuro. Então, pessoal, a gente vai aprender um pouco sobre o que é o princípio fundamental da contagem, ou seja, também conhecido como princípio multiplicativo. Pessoal, o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, ele praticamente é a base da solução desses tipos de problema, certo? Então, vou começar aqui com um caso, um exemplo, para a gente ver aonde e como ele se aplica nessa solução desses problemas, certo? De onde ele surge. Então, vamos lá, a gente tem um exemplo número 1 aqui. Fala o seguinte, uma lanchonete oferta um combo de sanduíche com suco por R$ 15. Sabe-se que os sabores do sanduíche podem ser de frango, bacon, vegetariano e queijo, enquanto os tipos de sucos disponíveis são laranja, morango e abacaxi. Então, uma questão que surge é a seguinte, de quantas formas diferentes podemos pedir esse combo, certo? Então vamos lá, vamos ver quais são as nossas informações desse problema. Bom, a gente sabe que os tipos de sanduíche são frango, bacon, vegetariano e queijo. Ou seja, a gente tem 4 tipos diferentes de sanduíche. Enquanto os tipos de suco são laranja, morango e abacaxi. Portanto, a gente tem 3 tipos diferentes de suco. Bom, então a gente vai observar agora um diagrama que ele é conhecido como árvore de possibilidades, certo? Então tá aqui, pessoal, o diagrama da nossa situação para a gente determinar a quantidade de maneiras distintas que eu posso fazer, escolher ou combinar esses 4 tipos de sanduíche aqui com esses 3 tipos de suco, certo? Então esse diagrama aqui vai auxiliar a gente a determinar todas as possibilidades possíveis dessa combinação, desses sanduíches com esses 3 sucos, certo? Bom, então vamos lá. Então a gente vai utilizar essa tabela aí para colocando as nossas combinações, certo? Cada uma delas. Então, seguindo aqui, de cima para baixo, vamos começar com o sanduíche de frango. Bom, com o sanduíche de frango, com as opções que a gente tem de suco, quais combinações que a gente pode ter? Bom, a gente pode ter o sanduíche de frango com o suco de laranja, a gente pode ter o sanduíche de frango com o suco de morango, e a gente pode ter o sanduíche de frango com o suco de abacaxi, certo? Bom, então vejam que aqui, nesse momento, a gente esgotou todas as possibilidades de combinações utilizando um sanduíche de frango. Bom, então a gente vai
imediato aqui abaixo dele, certo? Então a gente vai ver quais são as possibilidades que a gente tem de combinações com o sanduíche de queijo, certo? Combinações de suco com perdão, esse sanduíche de queijo não, sanduíche de bacon, certo? Quero saber quantas são e quais são elas as possibilidades que a gente tem de combinar o sanduíche de bacon com esses 3 sucos aqui. Bom, então vamos lá. A gente pode ter o sanduíche de bacon com laranja, a gente pode ter bacon com morango e a gente pode ter também bacon com abacaxi, certo? Bom, então aqui a gente já esgotou essa nossa ramificação aqui da nossa árvore de possibilidades. A gente já fez a do frango, já fez a do bacon e a gente vai seguir para o sanduíche vegetariano, certo? Bom, então, quais são as combinações de sucos possíveis com esse sanduíche vegetariano? Bom, eu posso ter o sanduíche vegetariano com suco de laranja, posso ter vegetariano com morango e posso ter o vegetariano com abacaxi, certo? Então agora falta para a gente determinar quais são as combinações de sucos possíveis com o sanduíche de queijo. Então a gente pode ter sanduíche de queijo com suco de laranja, queijo com suco de morango e queijo com suco de abacaxi. Veja então, pessoal, que a gente, utilizando a nossa árvore de possibilidades, a gente determinou todos os casos possíveis de combinações desses quatro sanduíches com esses 3 tipos de sucos. E eu listei eles aqui, ó, todos para vocês. No total, a gente obteve quanto? A gente obteve 12 casos distintos, certo? Que é a resposta da nossa questão. Porque a questão era: de quantas formas podemos fazer combinações de sanduíche com esses 4 sanduíches com esses 3 sucos aqui? E a gente determinou que são no total 12. Ou seja, pessoal, se você não vai conseguir nenhuma combinação desses 4 sanduíches com algum desses sucos que não esteja aqui, certo? E nenhum desses que estão aqui dentro, eles são iguais entre si, são todos distintos, certo? Bom, então vamos lá. Mas vejam, pessoal, o seguinte: será que não tem nenhuma forma mais fácil de fazer esse tipo de exercício sem ter que fazer a árvore e utilizar a tabela para a gente determinar todos os tipos de combinações? Tem, e eu vou chegar a esse raciocínio com vocês, certo? Então, olhando aqui para o sanduíche de frango, pessoal, quantas possibilidades eu tenho? Quantas combinações possíveis de suco eu tenho com um sanduíche de frango? Eu tenho 3 possibilidades. 1, 2, 3, certo? Então eu tenho 3 possibilidades. Agora, em relação ao sanduíche de bacon, quantas possibilidades de combinações que eu tenho com o sanduíche de bacon utilizando essas possibilidades aqui de suco? Bom, eu posso combinar o bacon com laranja, com morango, com abacaxi. Portanto, 3 também, certo? Vegetariano, mesma coisa. Quantas combinações eu tenho de sucos com o sanduíche vegetariano? Eu tenho 3. Uma com laranja, uma com morango e a outra com abacaxi. Então, também tenho 3, certo? E, finalmente, quantas combinações de suco eu tenho com o sanduíche de queijo? Também tenho 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 combinações, certo? Então é o seguinte, pessoal. Se eu tenho 3 combinações aqui, 3 combinações aqui, 3 combinações aqui, 3 combinações aqui, eu tenho no total 12, certo? Então eu tenho 12. Por quê? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, certo? Bom, pessoal, mas vejam o seguinte. Observem para mim aqui. Olhem para mim esse somatório aqui que você está vendo aqui dentro desse quadradinho. Quantos 3 aparecem dentro desse somatório? Aparece 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 3 aparece aqui, ó, 4 vezes. Então, tem
3. Na verdade, tem 4 3 aqui, certo? O 3 aparece aqui 4 vezes. Então, eu tenho 4 vezes 3, certo? Então, eu tenho 4 3. Então, eu tenho 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é 12 também, certo? Então, esse é o princípio multiplicativo, pessoal. Vejam o seguinte. Qual que foi a informação que nos foi dada? Que a quantidade de sanduíches eram quantos? Eram 4, certo? E a quantidade de sucos? Eram 3. Então, o que diz o princípio multiplicativo para a gente, pessoal? Ele diz o seguinte, que para a gente determinar o número de combinações entre esses 4 sanduíches com esses 3 sucos, basta eu fazer o produto dessa quantidade, que é 4, certo? Vezes essa quantidade, que é 3. Ou seja, ao invés de eu ter que fazer todo esse procedimento, de fazer a árvore de possibilidades e enumerar todas as possibilidades, para mim encontrar a quantidade, basta utilizar o princípio multiplicativo. Então, de novo, o que significa então o princípio multiplicativo nesses problemas de contagem? Se eu quero determinar a quantidade de combinações em relação a esse exercício, se eu quero determinar a quantidade de combinações que eu posso fazer desses sanduíches com esse número de sucos, basta eu pegar essa quantidade e multiplicar por essa. Ou seja, para resolver o exercício anterior, bastava eu pegar e multiplicar 4 vezes 3, que é 12, certo? E eu mostrei para vocês aqui, um por um, quais são os 12 tipos, certo? Então, aí vocês podem perguntar, professor, então por que a gente está aprendendo, então, fazer a árvore de possibilidades? Se a gente vai usar ela muito pouco? Bom, justamente porque vai haver, talvez, alguns exercícios que podem pedir para vocês enumerar quais são as possibilidades. E a árvore de possibilidades é um jeito mais fácil e mais organizado de se fazer isso, certo? Porque se você for fazer sem um norte, você vai poder acabar repetindo certas combinações ou também esquecendo de algumas. Então, esse modo aqui é interessante a gente saber também. Só que lembrando, pessoal, esse modo aqui, ele não é interessante para casos onde existem várias situações e várias possibilidades. Nesse exercício aqui, a gente tem duas situações. Qual? Escolher o sanduíche e escolher o suco. Então, são só duas situações. E essa situação de escolher o sanduíche tem apenas tem apenas 4 possibilidades, certo? E a segunda situação tem apenas 3. Por isso que, de certa forma, foi viável da gente fazer isso. Mas com números maiores, com várias situações e cujos números de possibilidades são grandes, isso aqui é impraticável, certo? Aí só o princípio mesmo para nos ajudar a resolver a questão, certo? Então, pessoal, eu darei continuidade dessa matéria no próximo vídeo, certo? Até mais. Falou.